Então, bom dia. A gente vai começar hoje com a segunda parte, né? Sobre a obra Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Já estamos na segunda leitura. Então, tá aqui o pessoal do Psicocinética, do Gato Filosófico. Quem puder depois dar uma olhadinha nos vídeos, né? Compartilhe. Aí para ajudar os nossos canais. Vamos lá. Vamos ser mais enfáticos, dá uma olhadinha não. Vamos se inscrever, vamos É, compartilhar, tá? Vamos chamar a pessoa para se inscrever dá também, né? like, manda, compartilha Vê os pelos links que tá na grupos. descrição aí, entra nos grupos, participa. Tem os pixels dos canais na descrição, é bom dar aquela fortalecida também, sacou? Porque eu trabalho aqui nosso independente, só tem custo, sacou? E a situação é essa, Exatamente, exatamente. beleza? Então, é isso aí. Tem mais alguma coisa para falar antes de começar a leitura? Não, já vou começar. Então, Além da sociedade, comece. além da sociedade disciplinar, a sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, a sociedade de academias de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. Nesse sentido, aqueles muros das instituições disciplinares que delimitam os espaços entre o normal e o anormal se tornam arcaicos. A analítica do poder de Foucault não pode descrever as modificações psíquicas e topológicas que se realizam com a mudança da sociedade disciplinar para a sociedade de desempenho. Também aquele conceito da sociedade de controle não dá mais conta de explicar aquela mudança. Ele contém sempre ainda muita negatividade. Quer falar alguma coisa sobre essa parte? Então, quando eu reli, na verdade, porque eu já tinha lido esse livro, mas assim, é sempre uma rememoração, né? Quando eu li novamente esse trecho aqui, né, me remeteu, porque na primeira parte, né, ele parece colocar em alguns momentos um sentido. Ele fala da questão das possibilidades imunológicas, né, de como essa produção dessa imunologia, que é uma questão que me rememora até o Sloterdijk, inclusive. A gente está, inclusive, para fazer uma live com um especialista em Sloterdijk, que é o Júlio Peçanha, né, porque acho que é um autor importante para dialogar entre Heidegger e, e essa noção de imunologia que o Biochon coloca aqui, mas isso é uma outra situação, mas enfim, só para deixar demarcado isso daqui. Mas a questão é que ele parece evocar uma dúplice noção de imunologia, né? Que é uma imunologia, eu até usei até as terminologias de acordo com a minha interpretação, né? Uma imunologia abstrata e uma imunologia necessária, mas natural do ponto de vista do desenvolvimento necessário dessa espécie de rememoração dessa prospecção que o Sloterdijk coloca lá, que é uma espécie de continuidade de um retorno ao útero. E uma coisa que o Sloterdijk coloca é que isso se solidifica dentro de uma certa demarcação de sociabilidade, né, dentro de uma demarcação, inclusive, que é geográfica, que produz um certo isolamento, um isolamento nas individualidades. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque o Bicho parece fazer esse jogo já entre negatividade e positividade no primeiro momento do texto, né? De querer resgatar o aspecto positivo da negatividade, não o positivo no sentido da unilateralização, né, positiva, do terror do igual, que ele cita lá na topologia da violência, né? É uma Aham. nivelação por baixo, né, no sentido
e tornar uma espécie de processo simulacral que introjeta uma positividade linearizada, mas resgatar a necessidade da negatividade como uma recomposição mais legítima desse processo de imunização, ou de um processo imunológico, que também não é só positivo, também é negativo no sentido contrário dessa negatividade que ele busca resgatar. E aí é justamente esse jogo, né, que eu percebo que ele está propondo aqui. Quando ele cita aqui negatividade, referente ao Foucault, ele está falando de uma questão de uma negatividade já superada, referente a esse processo disciplinar, que demarca uma espécie de paradigma entre normalidade e anormalidade, que na visão dele, e nesse momento aqui eu meio que concordo, referente à contemporaneidade, né, um novo paradigma entre o que é normal e anormal a partir dessa sociedade do desempenho, né, que não, ele vai dizer posteriormente que não deixa de lado essa questão da coerção, mas é uma coerção disfarçada de uma suposta autonomia, de uma autonomia abstrata. Então, ele coloca a terminologia da negatividade aqui no sentido não de um resgate, mas algo que precisa ser superado, né? Então, eu percebo que ele faz esse jogo com negatividade e positividade dentro de dados contextos. E me parece que ele está colocando referente ao Foucault aqui. Enfim, não sei o que você acha. Sim, eu concordo. Inclusive, ele fala que o Foucault não pode descrever as modificações psíquicas e topológicas, né? Quanto às instâncias do psiquismo, quanto às instâncias da topologia do lugar, né? Que ele está querendo colocar, que é justamente isso que você acabou de falar sobre os lugares, né? Sobre o espaço. Eu acho que também vale mencionar que quando ele fala sobre a sociedade de controle, né, ele também está, de certa forma, nesse espaço teórico, né, a qual se enquadra o Foucault, só que ele, justamente, ele não vai deixar, ele não acaba só em Foucault, ele propõe um outro espaço de poder, a qual, vamos dizer assim, é muito mais forte nos dias de hoje do que no passado, de certa forma. Então, é como se ele diz, olha, o Foucault teve o tempo dele, mas o Foucault ele não ia saber como as novas tecnologias iam afetar profundamente o psiquismo do indivíduo hoje, ao ponto dele achar que, como um ser, entre aspas, né, autônomo, ele pode se construir, né? Porque sempre a analítica do poder Foucaultiano sempre estava meio que eu posso estar errado, mas o que é o forte, né, sempre estava necessariamente ligada ao espaço, né, os presídios, as prisões, a escola, né, como ferramentas de controle social, né, de forma de instrumentos de subjetividade, né. Acho que agora o Byung-Chul Han, de certa forma, ele acrescenta a questão do psiquismo muito mais sutil, né? Assim, difícil de ser identificado, só que muito mais poderoso. Vai agora no cerne do sujeito, né? Da ideia da subjetividade aí, né? Como o ponto, né, fulcral desse processo, né? Sim, diga, Alberto. Eu só gostaria de fazer uma ressalva a isso. Eu acho que isso corresponde a um certo período da preocupação Foucaultiana, e nesse sentido o Byung-Chul Han está correto. Uhum. Entretanto, o Foucault mais maduro, que é o Foucault da fase ética, que é o Foucault do cuidado de si, etc. Uhum. Inclusive é o Foucault, as palestras sobre o neoliberalismo, inclusive essas palestras sobre o neoliberalismo de Foucault são, assim, extremamente complexas, viu? Uhum. E, assim, eu acho que já há uma preocupação nesse sentido muito próximo de uma superação dessa sociedade disciplinar
dos espaços disciplinares do Foucault. Eu acho que já há muita coisa ali presente nesse sentido. Mas assim, o que eu quero dizer, para não ficar me estendendo aqui, é que isso atende a uma certa referência que o Bichon está trazendo aqui, ok? Sim. Mas assim, tem um trecho até, não sei se vale a pena ler, de um diálogo do Foucault, que é colocado num livro que foi recém-lançado aqui no Brasil, é o Foucault em Califórnia, que traz uma série de diálogos que mostram Foucault supostamente antidialético. E aí, por que eu estou colocando isso? Né? Porque, na verdade, a negatividade que o Byung-Chul Han atribui aqui ao Foucault é uma espécie de negatividade não dialética, pelo que eu percebo aqui, né? No sentido anti-hegeliano. Né? Então, essa negatividade não serve, porque é uma negatividade abstrata. Né? Então, a negatividade, digamos assim, concreta, mais aproximada daquilo que o Byung-Chul Han considera verossímil, é uma negatividade da própria processualidade hegeliana no sentido tradicional, né? Que explicita, segundo ele, a concretude das mudanças situacionais dos contextos paradigmáticos, inclusive da contemporaneidade. Né? E aí eu vou ler só um trechinho desse livro aqui, mostrando um Foucault que nega esse processo dialético. Por que eu vou colocar isso? Porque, no final das contas, o Foucault do cuidado de si vai ser um retorno a Kant e a Hegel, de certa forma. Quando ele está falando do cuidado de si, ele está produzindo uma espécie de dialética. Então, Foucault preocupado justamente com esse fantasma do neoliberalismo e com o fantasma dos processos de subjetivação produzidos pelo neoliberalismo, e ele precisa, de certa forma, retornar a um certo tradicionalismo, porque ele teme ser confundido sobre a alcunha da pós-modernidade, que é uma espécie de, digamos assim, de não centramento de um ponto determinador da sua teoria, tá ligado? Porque essa crítica é até comum até hoje, apesar de ser meio infundada, né? Mas era algo que era muito presente dentro dos processos políticos da época, né? Que era atribuído uma certa pecha da pós-modernidade como uma espécie de relativismo, uma espécie de sofismo, saca? E aí o Foucault estava preocupado com isso, por isso que ele tem um ponto de virada, de um retorno. Lógico que ele não fala isso declaradamente, mas se você for estudar a questão, as palestras dele, inclusive eu estou com um livro aqui sobre o cuidado de si, você vai perceber um germe altamente hegeliano ali, que faz parte da formação do Foucault, tá? O Foucault tem uma formação hegeliana com a qual ele disse ter, em um dado momento, se afastado quando conheceu Nietzsche, né? Porém, ele retorna a uma fase mais, entre aspas, tradicional, a um pensamento mais clássico nessas palestras no Collège de France, né? Referente ao governo de si e dos outros, né? O cuidado de si também, e etc. E também, de certa forma, na proposta dele de análise sobre o neoliberalismo. Então, há uma complexidade outra aqui, né? Aí eu vou só ler rapidamente o que Foucault fala, o Foucault antidialético, né? Como é que ele se apresenta, né? Ele vai falar sobre Marx aqui. Ele diz: Marx pensou e escreveu o trabalho, que o trabalho constitui a existência concreta do ser humano. Acho que essa é uma ideia tipicamente hegeliana. O trabalho não é... Aí lembra da noção de trabalho lá, como o trabalho serve ao processo de reconhecimento, de se colocar ao risco, etc. e tal. Não é a essência concreta do ser humano. Se o ser humano trabalha, se o corpo humano é uma força produtiva, é porque o ser humano é obrigado a trabalhar. Porque o homem é obrigado a trabalhar. Ele é obrigado a trabalhar porque está investido de forças políticas. Porque aí, veja só, já é o Foucault da disciplinaridade, né? Tem um diálogo muito interessante aqui, porque é um Foucault. Que Foucault, né? Qual é o Foucault que a gente está falando aqui? São vários Foucaults, né? Só nessa nuance aqui tem uns 3 Foucaults presentes aqui, né? Mas assim, veja como tem um diálogo delicado aqui. Ele está se referindo a Marx, porque ele diz que, para Marx, o trabalho é um aspecto constitutivo do ser humano. Não exatamente como Hegel, porque para Hegel, esse processo do trabalho, inclusive do processo derivado do trabalho alienado, ele é algo, entre aspas, natural. E Marx vai conceber que existe um trabalho que é natural social, mas existe um trabalho mistificado que é sobreposto, né? Que não é exatamente a réplica do trabalho hegeliano. Mas o que eu quero dizer é que Foucault introjeta a condição da disciplinaridade como coerção da produção de um certo sentido de subjetivação relacionada a essa ideia de trabalho, né? Aí só para concluir, né? Ele é obrigado a trabalhar porque está investido de forças políticas, porque está inserido em mecanismos de poder. Ele é obrigado a trabalhar porque está investido de forças políticas, porque está inserido em mecanismos de poder e assim por diante. O que o Byung-Chul Han está dizendo é que, apesar de existirem instituições, mas isso já foi extrapolado há muito tempo.
né, no sentido de que há uma autorreprodutibilidade internalizada dessa autocobrança do desempenho que se tornou cognoscente do ponto de vista kantiano, né? Ela está arraigada na essência do homem contemporâneo, digamos assim, né? Então, os processos disciplinares, eles não são necessariamente, no sentido do que o Foucault está colocando aqui, eles não são necessariamente o ponto coercitivo fundamental, né? E talvez ele esteja fazendo o Bichon um jogo com a própria noção da alienação como condição humana, inexorável à condição humana, não necessariamente no sentido negativo, né? De que o ser humano, a partir dessa condição, se autoproduz dentro dessa relação alienada da sociedade do desempenho, saca? Então, tem um diálogo muito interessante aqui, é só essa minha proposta, não sei o que você acha disso. Eu não sei, porque quando você fala assim do ser humano que se auto-reconstrói, eu acho que a crítica do Byung-Chul Han é justamente criticando esse ponto, porque eu acho que não é o ser humano que se auto-reconstrói. Ele considera que está se autoconstruindo, está se autoformando, né? Diga. Então, é justamente esse ponto. Eu não sei se eu disse exatamente se auto-reconstrói, mas eu disse referente a eu queria dizer, foi um processo desse processo ilusório mesmo, né? de um processo de alienação, de autorrecomposição dessa alienação como constitutivo dessa espécie de autoencarceramento, na verdade. Né? Tá, sim. Foi nesse sentido, mais ou menos. Sim, porque o que forma é uma força externa, né? Questão. Então, esse é meu ponto, porque o que eu acho é o seguinte: há uma força externa, mas que já foi internalizada. Sim. Sim. E aí o ponto do Foucault referente à distinção que o Byung-Chul Han está colocando é que os processos disciplinares externos não são tão fundamentais, mas porque isso já foi internalizado dentro da própria processualidade alienada dentro do ambiente, vamos chamar aqui de psicopolítico. Né? Eu chamei de cognitivo. Né? Sim. Enfim. Beleza, ótimo. A sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade. É determinada pela negatividade da proibição. É determinada pela negatividade, o verbo modal negativo que a domina é o não ter o direito. Também ao dever inere uma negatividade, a negatividade da coerção. A sociedade de desempenho vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. Justamente, a desregulamentação crescente vai abolindo-a. O poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho. O plural coletivo da afirmação, yes, we can, expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade de desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa, motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Tem um paradigma muito interessante. Eu acho que ainda produz loucos, viu? Então, tem um paradigma muito interessante, que é justamente a mudança da nomenclatura dentro do âmbito administrativo do termo trabalhador para colaborador. O trabalhador é aquele que precisa trabalhar, né? Colaborador não, é aquele que colabora voluntariamente, né? Como se ele não estivesse precisando sobreviver, né? É aquele que colabora com a empresa, tem um sentido de positivação nisso, né? Você agora é um colaborador da nossa empresa. Você não é um trabalhador que vem dessa força de trabalho. Isso. Na minha época de jovem, que eu trabalhava em empresa, chamava de associado. Era um associado da empresa, não era funcionário. Depois mudou, né? De um tempo para cá, acho que 10, 15 anos para cá, mudou para
colaborador. O que, no fundo, não é nada disso, né? Não colabora nada, a gente obedece. Tanto é que o termo funcionário ele é tão ofensivo que teve um colega nosso que, numa universidade aí, que chamou os pesquisadores de funcionários de livro e a galera ficou extremamente ofendida. Você é funcionário de livro, você é operador de livro, né? Você está trabalhando em função de produtividade da academia, a galera ficou revoltada. É. Mas então, sobre esse parágrafo aqui, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que pode seguir aí no texto. Pode. Acho que tem Beleza. outras coisas mais interessantes a comentar daqui a pouco. A mudança de paradigma da sociedade disciplinar para a sociedade de desempenho aponta para a continuidade de um nível. Já habita, naturalmente, o inconsciente social. Esse inconsciente social é uma onda. O desejo de maximizar a produção. A partir de determinado ponto de produtividade, a técnica disciplinar ou o esquema negativo da proibição se choca rapidamente com seus limites. Para elevar a produtividade, o paradigma da disciplina é substituído pelo paradigma do desempenho ou pelo esquema positivo do poder, pois a partir de um determinado nível de produtividade, a negatividade da proibição tem um efeito de bloqueio, impedindo um maior crescimento. A positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever. Assim, o inconsciente social social do dever troca de registro para o registro do poder. O sujeito de desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito da obediência. O poder, porém, não cancela o dever. O sujeito de desempenho continua disciplinado. Ele tem atrás de si o estágio disciplinar. O poder eleva ao nível de produtividade que é intencionado através da técnica disciplinar, o imperativo do dever, mas em relação à elevação da produtividade não há qualquer ruptura, há apenas continuidade. Então, eu queria falar alguns pontos sobre isso, principalmente com esse inconsciente social que assim, como é que esse inconsciente social, como é que ele seria operado, né, dessa forma? Porque, veja, o inconsciente, tudo bem que ele é individual, se é que ele está pegando alguma coisa aqui da psicanálise, né, do Freud. Porque o indivíduo, ele possui um inconsciente, né, a partir das suas experiências externas. O inconsciente, ele não é em si. Inclusive, infelizmente, no nosso meio, alguns colegas que acham que o inconsciente é como se fosse uma coisa em si, kantiano. Só que não é. O inconsciente do indivíduo não é em si. Ele é produto, ele possui uma causa, essa causa é externa ao indivíduo, certo? Basta ler as obras ditas sociológicas, vamos assim dizer, do Freud, e você vai ver lá que o inconsciente é produto, né? É o produto da interiorização de demandas sociais, né? Como tudo, nossos desejos, nossos impulsos são consequências, né? Tem uma parte que é biológica, certo? Que nossos impulsos básicos, né, de fome, de reprodução e tudo mais, só que, em grande medida, é consequência do nosso estar com o outro, né, do nosso estar com nossa família, sociedade, empresa. Tanto é que essa multiplicidade de demandas externas é o que vai dar
a origem nesse objeto perdido que o inconsciente no indivíduo sempre vai procurar suprir e nunca alcança, né? E quando você tem o inconsciente e isso aflora externamente, né, em forma de pulsões, desejos, né, por algo, por um objeto, esse objeto nunca se satisfaz, né? É um objeto que sempre perde, há uma perda de conteúdo quando você tenta alcançar. Então, é como você pegasse a areia e não a areia de praia, né? E você ali, por mais que você tente pegar tudo, você não consegue, sempre vai escapar um pouquinho entre os dedos. Então você não alcança o objeto na sua totalidade, né? Isso é justamente inconsciente. Agora, esse inconsciente social que o Byung-Chul Han, ele está, digamos, né, um pouco, assim, há uma falta aí de uma explicação mais profunda, né? Pelo menos é o que eu acho, mas que ele está sempre, parece que ele está dizendo assim, olha, esse inconsciente, ele, como ele fala aqui, né, é o desejo de maximizar a produção, mas eu acho que está um pouco além disso aí, né, está um pouco além dessa tentativa só de maximizar a produção. O outro ponto aqui que eu gostaria de tocar, isso aí é só em questão de depois se aprofundar nessa questão do inconsciente, que o inconsciente é algo muito mais profundo e muito mais complicado. Tá? A outra é que ele parece que está ali, não sei porquê, posso estar errado, mas sempre está ali no meio do tema abordado por Foucault no Vigiar e Punir. Sempre me vem em mente essa obra do Vigiar e Punir, né? E parece que ele está percorrendo justamente esse caminho. Essa é uma teoria muito própria minha, né? Não estou dizendo que estou certo, não. Mas que ele está tentando criar um laço histórico com a tradição filosófica política, né, que tem origem lá em Thomas Hobbes, né? Mas é isso. Continuando. Então, na verdade, eu me lembrei, na verdade, do panóptico. Lembrou de quem? Do panóptico. Ah, sim, panóptico, isso. Uhum. Porque, ao mesmo tempo que ele está dizendo que... Ele fala de uma certa continuidade dentro do processo. Eu acho interessante essa ideia de inconsciente social. Eu não sei se você... Eu achei interessante a sua elaboração, mas eu não sei se você está meio que discordando do Byung-Chul Han, ou concordando com ele, ou está só dialogando. Mas, assim, eu acho pode que... falar. Eu acho que... E aí é mais um pouco uma crítica que ele poderia ter desenvolvido mais essa parte do inconsciente social, né? Que ele destaca, né, esse termo, tanto é que está em negrito, ou está em negrito não, está em itálico, né, o inconsciente social. Mas eu acho que poderia ter, não sei, parece que falta algo aqui que talvez esteja em outra obra, não sei, né? Mas que dá essa... É mais uma sensação de desconforto, assim, de pô, fale um pouco mais sobre esse seu inconsciente social, né? Esboce mais, né? Porque é isso que eu estou dizendo, né? A crítica é porque o inconsciente, essa carga social, ela é muito mais profunda, né? Ela é muito mais complicada de se entender, não é algo
meramente como uma coisa em si, né? Então, só tentando dialogar um pouco com esse trecho, né? De fato, me parece que ele não define, ele joga o conceito assim, né? Mas, assim, há uma discussão, inclusive contemporânea, né? O livro do Bifo sobre se há uma proposta de renovação do inconsciente, porque você definiu a noção de inconsciente para Freud, né? Ou pelo menos a demarcação modulatória dentro de uma perspectiva freudiana, né? Se a gente for para Jung, já tem uma abordagem, na minha percepção, um pouco mais complexa, e não de inconsciente social, mas inclusive de inconsciente coletivo. Aí, se a gente for para Deleuze e Guattari, o inconsciente social já é um sentido de produtividade que, na topologia da violência, né, o Byung-Chul Han vai criticar justamente por um excesso de positividade, e aí eu concordo e discordo dele ao mesmo tempo. Eu acho que há margem para essa delimitação da positividade do inconsciente maquínico, né, porque tem um resgate spinozista, e o resgate spinozista nesse sentido, apesar de ser uma influência para o próprio Hegel dentro desse aspecto, a perspectiva spinozista tem uma abordagem de uma certa positivação, né, digamos assim, da subsistência, de uma concepção de permanência, né, da substância existente, né, que não necessariamente parte do ponto de vista da sua, digamos assim, da sua abnegação, né. A noção de conatos spinozista, ela sempre tem um ímpeto de fixidez na permanência, né, de permanecer enquanto resistência do imanente, né. E aí, nesse sentido, o Byung-Chul Han faz uma certa atribuição de Deleuze e Guattari, né, do inconsciente maquínico, mais especificamente de Deleuze, e a diferença deleuziana nesse sentido, enquanto inconsciente maquínico, ela é uma reprodutibilidade da diferença como uma positividade absolutizante. Então, isso possa ser um ponto de diálogo referente ao que ele está querendo dizer como inconsciente social, que me parece ligado a esse resgate duplo de negatividade e positividade dentro dos parâmetros que o Byung-Chul Han trabalha, né? Como essa crítica à positividade majoritariamente nivelada. Há uma diferença que reproduz a diferença dentro de um plano, digamos assim, né? Dentro de um plano específico. Por outro lado, né, pelo menos eu seguindo a linha do raciocínio pelo que eu conheço do Byung-Chul Han, né? Então, esse inconsciente social talvez seja um inconsciente social que aluda a um certo sentido da introjeção da negatividade como produtividade, né, dessa negatividade dentro da reverberação dos paradigmas sociais e subjetivadores, né, em oposição ao que ele fala sobre Deleuze e Guattari, né, tendo um ponto de vista um pouco mais hegeliano, né, como uma espécie de produção proto-social desse inconsciente, né, que resvala nos processos de subjetivação. Né. E aí eu me lembrei da questão do panóptico. Né? O panóptico, aqui, né, ele fala da questão quando ele fala desse habitat natural do inconsciente social, né? E aí ele prossegue, né? O esquema negativo da proibição se choca rapidamente com seus limites, pelo paradigma do desempenho ou pelo esquema positivo do poder. E aí ele prossegue dizendo aqui, só baixar aqui, a positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever. Assim, o inconsciente social do dever troca de registro para o registro do poder. Me lembrou também um livro do Christopher de Joar, não sei se assim se pronuncia, que é A Loucura do Trabalho, né? Tem até um artigo publicado sobre isso em algum lugar da internet, depois eu coloco lá no grupo. Quer falar? Não, continue. É porque passou um carro de propaganda política, aí eu precisei desligar para não ressoar aqui no microfone. Beleza. E aí ele fala justamente sobre uma certa reverberação de uma certa concepção do panóptico dentro das atividades de telefonia, que a gente pode entender como telemarketing, né? Porque um paradigma... Eu trabalhei 10 anos com telemarketing, né? Então, um paradigma que é muito vendido... Você falou qual livro? Desculpa, o livro qual é? A Loucura do Trabalho. Do Trabalho. É do Deju. Exatamente. E aí... Pode falar, diga. Não, continue. E aí, nesse livro... né, eu estava me referindo ao livro porque ele trata da questão das telefonistas, né?
como as telefonistas tinham uma relação de produtividade maior quando estavam sobre um aspecto de adoecimento mental. Quanto mais adoecimento mental, melhor a produtividade dessas pessoas dentro do trabalho, né? Uhum. E aí a questão do telemarketing sempre foi vendida como uma espécie de autonomia. Por quê? Porque, na verdade, você, entre aspas, faz o seu trabalho, você senta no seu ponto de atendimento, você atende o seu cliente, não tem ninguém, entre aspas, te supervisionando, você, entre aspas, não tem chefe, você trabalha uma jornada de trabalho, entre aspas, reduzida, né? Então tem um ímpeto de uma suposta positividade abstrata que é introjetada nessa lógica de trabalho, mas que, na verdade, é uma espécie de peneira do sofrimento humano que extrai esse sofrimento para um ímpeto de afirmação positiva, né, desse sofrimento como positividade, entende? Uhum. Então, e ao mesmo tempo é uma complexificação do panóptico como continuidade de dentro dessa lógica da positividade, porque nesse sentido, inclusive o nome do canal surge disso, Gap Filosófico, né? O gap era um conceito que eles utilizavam para chamava gap de log, no final das contas, né? Que é o tempo que você bate o ponto eletronicamente e que você começa a trabalhar. Então, se você tem esse percentual alto, você vai ser descontado. Você pode receber, inclusive, um processo disciplinar dentro da empresa, né? Se isso passar de um certo percentual. Então, tinha lá a terminologia lá, gap de log, né? Que é o tempo que você bate o ponto e começa a trabalhar. Porque você bateu o ponto e começar a trabalhar imediatamente, né? Então, meio que isso gera um autopoliciamento, né? Você não precisa do chefe para te cobrar, mas você sabe que você está introjetado em você que você vai ser punido, né? Sim. Então há uma autogestão abstrata que é produzida aí. Eu acho que é justamente sobre isso que o bicho já está falando. É justamente sobre isso que eu quis falar no outro momento, né? Talvez tenha dado a entender outra coisa, mas é como essa conjuminação social, dentro desse certo sentido de produtividade, né, ela se introjeta dentro do processo de subjetivação de tal forma que isso se torna um processo autodisciplinar, mas lógico, isso foi introjetado de alguma maneira, mas esse estímulo contínuo de um sentido mais coercitivo, né, visível, ele é suspenso. Acaba se tornando inerente a esse sujeito formado, né? Ele acaba sendo um fiscal de si mesmo, né? Exatamente. Ele acaba sendo um fiscal de si mesmo, não precisa mais de estar o cara lá com chicote, né? Lapando as suas costas. Não precisa, porque você mesmo já faz isso consigo mesmo, né? Você acaba se tornando até com a chavezinha ali de culpa ligado ao máximo, né? E isso é o paradigma perfeito, porque ao mesmo tempo isso gera adoecimento que gera produtividade. Inclusive, rapaz, eu vi um cara falando sobre esses programas assim de recursos humanos, tal, de empresa, assim, tava só de boa, assim, descansando. Aí disse, olha, as empresas, elas até necessitam, a pessoa falando, né, de um pouco de sofrimento no funcionário para ele trabalhar melhor. E tem um nível, sabe? Esse sofrimento não pode ultrapassar tal limite, porque aí você causa a perda do funcionário e, consequentemente, a produção, porque ele vai ter que se afastar, mas ele também não pode ficar sem essa taxa aí desse sofrimento psíquico, porque é isso, o cara lá falando, que é isso que vai mover a máquina produtiva dentro da empresa, tá? Olha, bicho, é de uma descaração, assim, do cara falar isso na televisão. E o interlocutor ali, o repórter ali, né, a pessoa que está entrevistando, achar que é a coisa mais bacana, mais comum do mundo, né? Normalizando mesmo a zoa. Diga aí. Isso aí eu vivi na prática durante anos, porque quando eu trabalhava no call center, que tinha um momento de calmaria, eu já sabia que a galera da administração ia inventar algum problema para começar a perseguir a galera, para justamente causar esse efeito.
quando tinha algum resquício de paz, eu já sabia que vinha alguma bomba em seguida, porque era justamente essa lógica que era produzida no ambiente de trabalho. Uhum. Tá aí. Continuando. Alan Ehrenberg localiza a depressão na passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de desempenho. A carreira de depressão começa no instante em que um modelo disciplinar de controle comportamental, que autoritária e proibitivamente estabeleceu seu papel às classes sociais e aos dois gêneros, foi abolido em favor de uma norma que incita cada um à iniciativa pessoal, em que cada um se comprometa a tornar-se ele mesmo. O depressivo não está cheio, no limite, mas está esgotado pelo esforço de ser ele mesmo. Problematicamente, Alan Ehrenberg aborda a depressão apenas a partir da perspectiva da economia do si mesmo. O que nos torna depressivos seria o imperativo de obedecer apenas a nós mesmos. Para ele, a depressão é a expressão patológica do fracasso do homem pós-moderno em ser ele mesmo. Mas pertence também à depressão, precisamente, a carência de vínculos, característica para a crescente fragmentação e atomização do social. Esse aspecto da depressão não aparece na análise de Ehrenberg. Ele passa por alto também a violência sistêmica inerente à sociedade de desempenho, que produz infartos psíquicos. O que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão de desempenho. Vista a partir daqui, a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes a alma consumida. Segundo Ehrenberg, a depressão se expande ali onde os mandatos e as proibições da sociedade disciplinar dão lugar à responsabilidade própria e à iniciativa. O que torna doente, na realidade, não é o excesso de responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo de desempenho como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. Quer falar alguma coisa? Eu acho que isso já aparece, por exemplo, em Deleuze e Guattari, quando eles falam na questão da mudança do paradigma, da volubilidade na noção de trabalho. E no final das contas, eu acho que, evocando, por exemplo, os situacionistas, especificamente Debord, acho que o problema é justamente essa manutenção, em certa medida, né, dessa noção de trabalho alienado, que precisaria ser abolida de uma vez por todas, no final das contas. E quando você desloca a noção do trabalho alienado, que é algo mais formal, mais tradicional, como a gente sempre entendeu a noção de trabalho, né, que é aquele trabalhador que vai para a empresa, bate ponto e volta para casa, e desloca isso para uma, digamos assim, para uma espécie de autonomia, né, e pior do que isso, né, você atrela essa autonomia a essa necessidade de produção, que é algo muito utilizado dentro do ambiente das redes sociais, né? Por vezes as pessoas não estão recebendo nem um centavo, né, pelo seu empenho nas redes sociais, mas continuam se autocobrando, não é nem pela remuneração, é pela esperança de receber alguma remuneração. E aqui a gente pode falar, inclusive, dos processos de trabalho em rede social totalmente marginalizados, por exemplo, isso aqui que a gente faz. Né? Uhum. Foi uma das coisas que eu tentei trazer na live que a gente fez com o Normose, né, no sentido de que, beleza, eu achei até interessante o que ele colocou, né, no sentido de, não, veja só, o pessoal acha que a gente tá bem de vida, e tá, né, desculpa, mas ele tá bem de vida, se for comparar a mim, sinceramente, né, a vida dele tá muito mais pré-estabelecida do que a minha, né, mas assim, você percebe que na fala dele, ele já tem uma autocobrança, né? Olha, eu vou sair daqui, vou precisar editar um vídeo, porque senão eu tenho contas para pagar, porque ele já está em outro patamar, né? Digamos assim, de
financeiro, né? Então ele tem que manter isso, porque se ele não mantiver, ele vai degringolar num processo contínuo de depressão, que inclusive é um relato que ele traz várias vezes no canal dele sobre isso, né? Não tô bem, não tô legal e etc, né? Agora imagine quem vive nessas redes sociais com a esperança de um dia ser recompensado, porque não tem uma outra alternativa. Ou seja, a lógica que eu quero dizer é a seguinte, não é de recriminação de ninguém, etc e tal, mas assim, é que nós estamos trabalhando o tempo inteiro com essa ideia de um suposto processo de autonomia. A gente trabalha até quando a gente vai comprar um remédio na farmácia e o atendente pede o nosso CPF e coloca no sistema, aquilo ali já é uma forma de, contra a nossa vontade, produzir uma subjetividade, porque aqueles dados são coletados e são reintrojetados para nós de formas que a gente nem, às vezes, percebe, né? Nós somos sugestionados o tempo inteiro por esses processos tecnológicos. Então, a noção de trabalho ela se tornou complexa o suficiente para você não conseguir mais se dissociar da noção de trabalho a partir dessa ideia de autonomia e de autocobrança, a partir de um sentido de performance contínua. Então, você anda com o celular para onde você vai. E a qualquer momento, você está trabalhando só pelo fato de estar com o celular no bolso. Sim. Entende? Você está presente, exatamente. Então, é por aí, né? No sentido de que você se autocobra essa performatividade, mesmo que de uma maneira inconsciente, e ao mesmo tempo você se sente um fracassado, porque você não chega em lugar nenhum. E o processo de depressão, nesse sentido que o Bill Churran está trazendo aqui, é esse excesso de si que está fadado ao fracasso da não performance, porque é o natural que isso ocorra. Ninguém nasceu para estar performando 24 horas, entendeu? Mas essa cobrança é contínua. Um excesso de cobrança. Exato. Um excesso de cobrança. Que é inexequível, né, inclusive. E aí é esse excesso de si, nesse sentido, né, desse si mistificado, é que causa essa insolubilidade, né, da possibilidade de estar vivendo uma vida mais saudável. Né? Isso que causa a depressão, segundo o argumento dele. Né? Não é uma falta. E aí é interessante, né? Porque talvez a falta, dentro de uma perspectiva hegeliana, pudesse ser um aspecto de negatividade que reintrojetasse um processo mais criativo, né? De complementaridade mais criativa. Mas aqui, nesse sentido, o argumento dele me parece ser esse, né? Porque como ele critica o Deleuze-Guattari lá na topologia da violência, né? A referência que eu estou utilizando aqui, né? Há um excesso de positividade que não deixa espaço para a falta. E a falta, eu estou preenchido, né? Só existe uma única substância subsistente e os seus atributos, né? No sentido espinosista. Então, há um excesso de positividade, né? Que não dá vazão para a falta e não dá vazão para uma negatividade criativa concreta. Me parece um argumento bem hegeliano, isso, inclusive, né? Que justifica a falta como produtividade, como algo interessante. O pessoal que odeia a falta vai se estribuchar aí no caixão, mas parece o argumento que ele coloca. Você diria, Alberto, que a partir dessa percepção do Byung-Chul Han, aquela separação que havia em Hegel de servo e senhor, nesse indivíduo contemporâneo está meio que embaralhado, né, misturado, porque aí o cara se acha também o senhor, né, de si mesmo, e a cobrança e o fazer meio que está ali imbuído de uma mesma força, né, de uma mesma dinâmica, né? O que você acha? É difícil dizer isso, porque eu precisaria ver o Byung-Chul Han falando especificamente de como ele percebe isso. Não sei se há. Se eu não me engano, parece que tem um trecho que eu não vou lembrar qual é o livro, porque é muito livro que o Byung-Chul Han tem. E assim, eu leio assim, às vezes, fragmentos dos livros dele, né? Mas assim, se eu não me engano, tem algo que ele fala sobre isso, mas eu não vou me recordar agora. Mas o que me parece, que o Byung-Chul Han está colocando é que há uma espécie de, se for pegar essa perspectiva da dialética do senhor e do servo, né, que o Hegel coloca,
Me parece que não se produz um reconhecimento do ponto de vista da própria superação dessa relação de condição para uma espécie de evolução paradigmática histórica, onde esse reconhecimento não é produzido, só se reproduz uma abstração desse reconhecimento. Onde, por exemplo, porque, de certa forma, apesar de haver essa subserviência ali da necessidade dessa inexorabilidade do processo histórico hegeliano, que é bastante criticável, né? Aquilo ali é uma etapa, né? Uma etapa que progride para um outro processo, que é para a busca da razão dentro do seu sentido, digamos assim, de uma diferenciação processual, né? E que é fundamental dentro dessa compreensão hegeliana. Então, me parece que, em algum momento, se a gente for compreender que essa objetualidade circunscrita dentro da lógica do senhor e do servo, ela permanece na abstração, é justamente por não existir essa possibilidade mais concreta de uma digamos assim, de uma comparatividade, de uma relação mais intrínseca dessa disposição ao trabalho de colocar a risco a sua própria unilateralidade, o seu próprio em si, tanto do senhor como do servo, né? Então, essa relação ela permanece numa certa aniquilação da concretude, num certo afastamento da própria noção de reconhecimento, nesse sentido, né? Então, nesse sentido, me parece que o argumento que o Bischoff usaria, se eu estou pressupondo corretamente, mas depois eu vou pesquisar como é que o Bischoff especificamente tratou dessa questão do reconhecimento, e aí depois a gente tira as dúvidas, me parece que o reconhecimento poderia ser uma chave, né, para tirar esse indivíduo do processo de subjetivação da unilateralidade da positivação. Né? Se ele fosse capaz de se retrabalhar a partir da negatividade que o reconhecimento produz, né, ele seria capaz de sair desse processo de alienação da positividade em algum momento e produzir alguma imunidade mais legítima no sentido de se colocar a risco, né? Pelo menos me parece, vendo o que o Bichurran fala sobre o Hegel, né, e tentando fazer essa ponte com o Hegel, né? Então, a positividade não ajuda aqui nesse sentido, né? Porque ela já te torna o suficiente, né? Onde eu já estou basta, né? O que eu sou, entre aspas, no sentido abstrato, já é suficiente para evocar uma autonomia abstrata, né? Que na verdade só te torna cada vez mais servo nesse sentido, né? Servo de si, dessa projeção de si, né, que foi introjetada socialmente, né? Enfim, é o que me parece. Joia. Eu acabei teclando aqui numa tecla que abriu o canal. Começou a tocar a vinheta, desculpa aí. Continuando, então. Alan Ehrenberg equipara equivocadamente o tipo humano da atualidade com o soberano nietzschiano. O homem soberano, igual a si mesmo, e cuja vinda Nietzsche anunciou, está prestes a tornar-se realidade em massa. Nada há acima dele que lhe possa dizer quem ele deve ser, pois ele dá mostras de obedecer apenas a si mesmo. Fim da citação. E aí tem a nota ver depois. Continuando. Precisamente, Nietzsche diria que aquele tipo humano está em vias de tornar-se realidade em massa. Soberano não é o super-homem, mas o último homem, que apenas ainda trabalha. E tem uma nota 12. O último homem de Nietzsche eleva a saúde à categoria de uma deusa. Entre aspas, louvamos a saúde. Nós encontramos a felicidade. Dizem os últimos homens e piscam os olhos. Fim da nota. Essa soberania está precisamente ausente daquele novo tipo humano exposto e entregue em defesa ao excesso de positividade. O homem depressivo é aquele animal laborans que explora a si mesmo e, quiçá deliberadamente, sem qualquer coação estranha. É agressor e vítima ao mesmo tempo. Aquilo que eu perguntei sobre Hegel agora há pouco a você.
O si mesmo, em sentido É enfático... engraçado isso, né, velho? Vez ou outra eu tenho essa impressão que parece que às vezes eu faço um raciocínio sobre um texto e a resposta vem logo em seguida. Isso é sinal que, de alguma forma, a gente está dentro do texto, né? Porque esse raciocínio meio que responde a sua pergunta, na minha percepção. O si mesmo, em sentido enfático, é ainda uma categoria imunológica, mas a depressão se esquiva de todo e qualquer esquema imunológico. Ela irrompe no momento em que o sujeito de desempenho não pode mais poder. E aqui o poder está diferente, está em itálico, né? Ela é de Porque é o que ele está colocando aqui, eu já percebi que ele colocou isso desde o início. Ele não está colocando poder como disciplinaridade, mas aquilo que se pode. Né? Ela é, de princípio, um cansaço de fazer e de poder. A lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só se torna possível numa sociedade que crê que nada é impossível. Que curioso, né? Não mais poder leva a uma autoacusação destrutiva e a uma autoagressão. O sujeito de desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo. O depressivo é o inválido dessa guerra internalizada. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sobre o excesso de positividade. Reflete aquela humanidade que está em guerra consigo mesma. Isso aqui, eu até grifei aqui, isso aí é pura dialética. Aqui, ó, aqui, ó. A lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só se torna possível numa sociedade que crê que nada é impossível. Dialética pura, isso aqui. E um jogo de palavras assim interessantíssimo, né? Quem vai comentar? Essa é comentar a forma, né, como as pessoas, esses estudiosos, principalmente a galera que é de história e sociologia, tá, como é a forma como eles apropriam do Nietzsche, entendeu? Uma coisa bem particular, assim, interessante. E às vezes como é que eles ainda bem que o bicho não corrigiu, né? Se enganam, né, com Nietzsche, devido ao linguajar do Nietzsche. Pensa que ele está falando uma coisa, mas ele está falando completamente o inverso daquilo. O cara achou que ele estava defendendo o sujeito soberano, né? Mas assim, isso é bem claro lá no texto do Nietzsche, que ele, na verdade, ele está associando o sujeito soberano à perspectiva kantiana, inclusive. Né? O problema, velho, é porque não é o problema principal, mas vamos dizer assim, um dos problemas, né? A galera vai no Zaratustra, meu amigo. O Zaratustra, assim, é o último livro que você tem que ler, velho. O Zaratustra e não é para ser interpretado. Se você for querer interpretar, pronto, aí já era. Bicho, o Zaratustra é um caminho assim, tortuoso, espinhoso, que você, se entrar de gaiato assim como principiante no Zaratustra, você vai se lascar todo. Você vai achar que está entendendo o cara e não está entendendo nada do que ele está dizendo. Né? Vamos lá. Continuando. O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito de obediência. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que liberdade e coação coincidam. Assim, o sujeito de desempenho se entrega liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o desempenho. Aqui tem uma nota. Em seu sentido verdadeiro,
a liberdade está ligada com a negatividade. É sempre uma liberdade da coação que provém do outro imunológico, onde a negatividade cede lugar ao excesso de positividade. Desaparece também a ênfase da liberdade que surge dialeticamente a negação da negação. Desculpa aí, mas eu estava certo porque eu falei no comentário anterior. Porque, não, é sério. Era até o que eu ia comentar, mas você começou a ler, mas assim, meu churran não me deixa assim, ser humilde nesse momento. Porque a questão aqui é justamente essa, veja só. Você fez aquela pergunta de como é que se dá essa questão da dialética do senhor e do servo. Aí eu dei um pitaco, né, acerca do que eu conheço e das minhas impressões, né? Mas quando ele coloca isso aqui, o Nietzsche, sobre o homem soberano, e sobre como o Alain Ehrenberg percebe isso equivocadamente, né? E aí ele vai desdobrando sobre a questão da soberania do último homem, que é justamente o homem pesado, né? Carregado desse trabalho de carregar a si mesmo, né? Tá lembrado disso lá em Zaratustra? E carrega o seu próprio cadáver. Sim. É justamente esse homem da performatividade, cara. Sim, da contemporaneidade, né? Exato. Então, o homem depressivo é justamente esse animal laborante que explora a si mesmo e que sai deliberadamente sem qualquer coação estranha. E aí é a chave da questão. Porque a negatividade, ela é necessária enquanto uma estranheza produzida para que eu possa me reconhecer mais legitimamente dentro de um processo dialético, para que eu possa negar essa positividade e me diferenciar de fato e sair desse carregar do meu próprio cadáver dentro de um sentido positivador de que eu sou o performático absoluto, né? Que eu sou autossuficiente dentro dessa lógica abstrata. E a liberdade, segundo essa perspectiva dialética hegeliana, que introjeta a negatividade da própria negatividade, que o Bichurran me confirma que ele está perseguindo aqui, né? É justamente a possibilidade, né, da produção de uma liberdade mais autêntica, de trabalhar essa liberdade. Ponto. Vai ser um produto de si mesmo, né? Produto do próprio sujeito, né? E não, né, mais verdadeiro, vamos assim dizer, né? Você falou uma coisa que me lembrou uma questão que o Hegel fala, né? O em si só é para si quando ele é para um outro, enquanto esse outro também é para si e é para um outro. Então, o em si é essa dinamicidade. Não existe o em si solidificado. Tem que ter o outro, tem que ter o estranho. Exatamente. Para você se reconhecer como tal, né? Para poder produzir essa dinamicidade do em si. O em si existe. Você se confunde, né? Mas ele não pode ser estático, né? Porque aí você se confunde com o outro, né? Justamente esse mundo, esse sujeito contemporâneo, né? Ele se acha que é o senhor, né? E o cobrador de si mesmo, né? É como se o outro não precisasse, não preciso do outro, eu preciso da outra pessoa, né? Eu sou em si mesmo, posso fazer por si mesmo, o paradigma do o pessoal chama agora, né? Do empreendedor, né? Eu sou um empreendedor de mim mesmo, né? Eu mesmo me faço, eu mesmo me construo, eu mesmo me elaboro. Não preciso de ninguém, não preciso de ninguém. Não preciso do Estado. Isso aí. O Estado eu acho que já tem outra complicação, mas beleza. Mas vamos assim, né? Mas é isso aí mesmo. Eu não preciso do público, eu quiser, eu compro com o meu poder e tal. Eu estou falando nesse âmbito mais genérico. Tem gente que, inclusive, digamos assim, rebaixa outras pessoas, porque, por exemplo, se a pessoa é auxiliada por alguém, é como se aquilo fosse um demérito, né? Fulano te ajuda. Assim, quem é que não precisa da ajuda de alguém em algum momento, tá ligado? Mas isso é visto como algo demeritoso, sabe? Isso é um discurso comum, assim, do nosso cotidiano. Você sabe disso, né? Sim. E é justamente isso aí. Você quer me ensinar?
Tem uma gíria muito própria daqui que é nesse sentido, mas é assim, quer dar carne a gata? É por aí, velho. Continuando. O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a trabalhar, ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém, ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito de obediência. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e coação coincidam. Assim, o sujeito de desempenho se entrega à liberdade coercitiva e à livre coerção do maximizar o desempenho. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que a exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal, que, em virtude das estruturas coercitivas que lhes são inerentes, se transforma em violência. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Deixa eu só tentar explicar basicamente a gíria que eu falei, porque eu fico preocupado com as pessoas que vão escutar. Não sei que foi esse bicho falou aí. Não, é porque assim, essa situação de dar carne a gato aqui é interpretada como uma espécie de tautologia, né? Você vai dar carne a gato, é lógico que ele vai querer, né? Porque, tipo, é uma coisa que já é sabida, né? Já é uma coisa obviamente lógica. A galera usa nesses dois sentidos, né? Digamos assim. É importante porque as linguagens regionais, elas têm, às vezes, têm um sentido completamente diferente, pode realmente trazer... E aí a galera usa nesse sentido de dizer assim, tu quer me dizer o óbvio? Uma coisa, dizer o que eu já sei, né? Tu quer me dizer o que eu já sei, né? Já que eu sou tão autônomo, né? Enfim, é isso. É importante. Acho que hoje foi interessante. Rapaz, texto, parte maravilhosa. Eu acho que ainda ficou, talvez, para a gente discutir, quem sabe, depois, mas acho que o Byung-Chul Han vai continuar nessa esteira teórica, mas é interessante pra caramba. Eu lembrei também do Kant, quando ele fala das leis, né? Da necessidade das leis, né? E como nós temos liberdade, as leis, elas justamente nos dão essa liberdade, porque senão a gente estaria... Como é que ele fala? O argumento dele é que se não houvesse as leis, a gente estaria submissos ou seríamos servos dos nossos instintos e pulsões, né? E por isso as leis, essa imposição dos limites do agir humano seria paradoxalmente uma forma de nos dar liberdade, né? Isso aí é o argumento que Hegel adora, que é contra a formalização dessa cognoscibilidade, inclusive, né? Porque apesar de o Hegel ser um permeabilizador da racionalidade, essa racionalidade ela também é dotada do instinto racional, que apesar do Hegel, como eu já disse na apresentação sobre a introdução do reconhecimento que eu tentei fazer lá, né, o Hegel, apesar de ser um racionalista do ponto de vista predominante, né, uma seta, principalmente da parte da consciência infeliz para frente, ele não pode negar o corpo completamente, porque senão ele recaía numa unilateralidade e na formalização. E desse ponto de vista, o Kant é um formalizador dessa lei que se introjeta, que o Hegel problematiza desde a questão do entendimento, da força do entendimento na fenomenologia do espírito. E como eu disse aqui na gíria, né, essa formalização do dever ser é uma tautologia. Inclusive, isso o Hegel traz no livro que eu até compartilhei aqui, mais especificamente, que era para ser originalmente um artigo, né,
que é sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural do Hegel. Ele traz isso especificamente sobre a composição da lei, sobre a ótica kantiana, entre outros, mas também sobre a ótica kantiana, a partir dessa perspectiva na interpretação de Hegel abstrata do dever ser, inclusive. E o Bill Churran está totalmente alinhado com esse tipo de crítica, a meu ver. Aqui. Inclusive, quando ele traz o Nietzsche a partir da perspectiva do sujeito soberano, já é uma crítica ao Kant. Tá bom. Perfeito. Então é isso, né? A gente para por aqui, então, ou a gente continua na... Eu acho que a gente para por aqui, porque eu acho que ficou interessante esse corte aqui. Sim. E aí na próxima a gente continua desse texto aqui, o tédio profundo. E hoje é 15, não é isso? É isso. Se der, a gente pode até fazer antes, se a gente combinar aí. Eu acho que está funcionando assim. Joia. Está legal. Beleza, então. Obrigadão. Beleza? Um abraço. Valeu. Dá um recado aí pro pessoal se inscrever. Aí se inscrevam, compartilhem, deixem o like. E é isso aí. Isso, comentem. Certo? Então, valeu.